tinha uma grande falta de respeito com o pai. Mas mesmo assim, o pai ele não questiona a vontade do filho. E a palavra de Deus diz que ele repartiu a herança entre eles. E quando ele reparte a herança, esse filho, ele fica até na casa do pai por algum tempo, com a sua herança. E a palavra nos diz que não muito depois, ele junta tudo aquilo que ele recebeu e ele vai para uma região distante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele poderia pegar aquilo que ele recebeu e viver ali próximo do pai, não? Poderia, não? Sim. Ele vai, junta tudo e foge e some para uma região distante. Sabe por quê? Porque na casa do pai tem ordem. Na casa do pai existem regras a serem seguidas. Na casa do pai não é feito de qualquer maneira. Na casa de pai do pai, ele não podia pegar e fazer do jeito que ele queria. Então ele junta aquilo tudo que ele recebeu de herança e ele vai para uma terra distante. Meu irmão, aquele filho, ele pega, você imagina aquilo tudo que ele pegou de herança, começa a se achar autossuficiente, começa a achar que sabe de tudo, porque quando a gente é jovem, a gente é assim. A gente chega numa idade, a gente pensa que já sabe de tudo, a gente pensa que já sabe de todas as verdades, a gente começa a achar que o nosso pai está passado, a gente começa a achar que aquilo que o nosso pai nos ensinou já é antigo, já ficou para trás. E a gente acha que sabe de tudo, né? É o sabidão. E aí, pega aquilo tudo, aquele dinheiro do pai, olha para o mundo lá fora, porque o mundo ele é sempre muito colorido, sempre nos mostra coisas muito lindas e agradáveis ao nosso coração. E a gente acha que está tudo a mil maravilhas lá fora, que eu posso agora viver do meu jeito, longe do meu pai, fazer do meu jeito. E aí ele pega tudo, porque na casa do pai eu não posso fazer nada, mas lá fora eu posso fazer tudo. E ele junta aquele dinheiro todo e sai. Imagina como que esse rapaz saiu. Saiu bonito na fotografia, não saiu? Cheio de dinheiro, deve ter montado num camelo bonito, né? Colocado as suas roupas numa malinha, todas as roupas lindas. Não precisava de mais nada. Agora eu tenho poder, eu posso fazer minhas vontades, eu posso fazer do meu jeito, nas minhas regras, e ele sai. E aí, quando ele sai com tudo isso, ele chega lá fora, junta com um monte de amigo, aquele amigo de verdade, né? Aquele amigo de verdade que está do lado para curtir a noitada, a balada, para curtir a noite, para fazer festa. E aí está cheio de amigo, e ele pensa, está tudo lindo, está tudo a mil maravilhas, tudo colorido. E aí ele começa a gastar. Eu imagino que ele deve ter ido para uma terra distante, chegou lá cheio de dinheiro, ficou naquele hotel de luxo, né? Ele não ficou em qualquer lugar, cheio de dinheiro, não ficou em qualquer lugar. E aí ficou naquele hotel de luxo e começou a gastar com bebida, com mulheres, com farra. E ele gasta, os dias vão passando, e no outro dia eu imagino que o amigo já bate lá, opa, vamos curtir hoje de novo. Hoje tem mais, hein? Ó, hoje tem. E curte, e aí começa a gastar, e o dinheiro vai acabando. E aí ele sai daquele hotel de luxo, arruma uma kitnet e continua gastando. E os amigos chamando, vamos para a festa, vamos para isso, vamos, meu amigo, hoje tem isso, meu amigo. E aí continua gastando, e o dinheiro acabando. Meu irmão,
Chegou um momento que o dinheiro começou a acabar, não dava mais para pagar aquela kitnet. E aí ele começou a empobrecer. E eu começo a imaginar que ele começou então a ficar na sarjeta. Aquele amigo que ia lá no outro dia chamar, já não chamou mais nesse dia. Aí no dia seguinte ele fala, não, mas ele era meu amigo, no outro dia ele vem. E o amigo não veio. E o tempo foi passando. Eu já não bebia mais aquelas bebidas, né? Aí começou a beber qualquer coisa para se anestesiar. E aí, aqueles amigos de verdade todos sumiram, porque ele não tinha mais dinheiro para bancar ninguém. E nesse momento, aqueles que ele bancou já não chegam nem para oferecer se ele queria comer um pão. E aí ele fica sozinho. Aquela onda que ele tirava, ele não tira mais. O dinheiro acaba. E ele olha para um lado, para o outro, não vê amigo nenhum. Espera no outro dia e ninguém aparece. E aí, meu irmão, ele começa a ficar com fome. Não tinha mais, puxou o bolso, não tinha mais recurso. E ele começou a pensar, o que eu vou fazer para comer? E aí, ele vai, arruma um cara para se empregar. E o legal é que ele foi cuidar de porcos, que para o judeu não criava porcos. Então ele já faz algo que não fazia parte dos seus princípios. E a palavra de Deus, ela é muito forte, porque ela vai nos falar que ele desejava comer a comida dos porcos. Mas o que é mais forte nessa palavra, quando a gente pensa em um homem cuidando de porco, você imagina os porcos comendo aquilo tudo ali, aquela sujeira, ele comendo os porcos comendo aquilo ali, e ele com tanta fome, que ele desejava comer aquilo ali. Mas o que é mais forte nessa palavra é que ela diz que ninguém lhe dava nada. Meu Deus. Irmão, ele saiu de casa cheio de poder, de autossuficiente, se achando poderoso. E agora ele era um subordinado de alguém que cuidava dos porcos. E essa pessoa que cuidava dos porcos, que estava acima dele, não lhe dava nem a comida dos porcos. Nem a comida dos porcos ele tinha. E agora, nesse momento, a palavra fala algo muito legal ao nosso coração. A palavra de Deus, ela nos fala, nos revela que ele, nesse momento, com essa fome, ele cai em si. Ele caiu em si. E ele olha e fala, até os trabalhadores do meu pai, eles têm comida com fartura. E eu estou aqui, não tenho nada para comer. Meu Deus. Meu irmão, ele saiu para fazer as suas próprias vontades, foi irresponsável, gastou tudo sem sabedoria, passou fome, mas ele chega no fundo do poço. E quando ele chega no fundo do poço, nesse sofrimento, ele cai em si. Meu Deus. E ele vê que ele precisa voltar. Meu irmão, aqui já nos diz que o fundo do poço, muitas das vezes, não é o final da sua história, mas pode ser o início de uma nova história que Deus quer escrever na sua vida. Porque 2 Coríntios 3, no versículo 2, vai nos dizer que a nossa vida, ela é uma carta viva, não com mãos, mas escrita pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer para você essa noite, a sua vida, ela vai gerar testemunho, porque ela é Espírito de Deus que opera na sua vida, que te guia, que escreve essa carta e testifica com o sangue de Jesus. Essa carta, ela é selada.
Você é um vaso de valor na casa do Pai. Você tem valor na casa do Pai. A alegria que nós podemos ter distante do Pai, ela é momentânea, ela tem curto prazo e ela é limitada. Quando nós saímos para buscar aquilo que é colorido, que a gente acha que é a alegria, que vai ser a nossa felicidade, ela tem um pequeno e um curto prazo. Mas a felicidade na casa do Pai gera uma alegria eterna, porque aquilo que Ele providenciou para nós não tem limite. É uma eternidade de alegria sem fim. Não troque aquilo que você recebeu de Deus, que Deus preparou para você, pelos prazeres momentâneos que o mundo oferece. Não troque o que Deus preparou para você por aquilo que o mundo oferece. Sabe por quê? Porque o inimigo ele é especialista em preparar a embalagem. Irmão, o inimigo ele é especialista, ele prepara a melhor embalagem. Sabe por quê? Porque ele não tem conteúdo, ele não tem nada de bom para colocar lá dentro. Então ele prepara aquela embalagem linda, aquela embalagem que os nossos olhos veem, aquela embalagem, parece que a gente acha aquilo tão maravilhoso que a gente quer aquela embalagem de qualquer jeito. Mas se você não conhece, se você vai pelo aquilo que você vê, você cai. Graças a Deus, o Senhor ele me tirou das drogas. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus. E nesse momento de conversão, quando eu me converti ao Senhor, foi um processo muito árduo e difícil, não foi fácil. Tive recaídas, tive fraquezas. Mas quando eu me converti e eu saí dali, daquela caldeira, eu imagino uma caldeira, eu não sei se os irmãos aqui, eu também nunca fiz, mas eu ouvi essa ilustração, até verdadeira, e eu gostei. Quando eles cozinham siri ou goiabu, esses bichos, quando você vai comprar, você já viu quando vai comprar, que eles ficam tudo vivos? Mas de graça a gente olha, a gente vê um monte de bichinho preso vivo. Sabe por que eles estão vivos? Porque eles cozinham o siri vivo. Eles botam numa caldeira, temperam ali, não sei como, botam os bichos vivos. E ali começa a esquentar aquela caldeira. Começa a esquentar, e eles começam a sentir o calor, eles já vão indo para a beiradinha da caldeira e começam a tentar sair. Meu irmão, os bichinhos estão lá quase saindo. Estão lá quase saindo, o calor danado. Quando ele começa a sair, o outro gruda na pata dele e puxa de volta. E ele vai e tenta sair de novo. E daqui a pouco tem outro no outro canto tentando sair. Quando está quase saindo, o outro siri vai lá e puxa ele de volta. É tipo assim, nós vamos morrer, mas vamos morrer todo mundo junto. Não vai sair não. Poderia todo mundo sair, né? Vai um atrás do outro, sai todo mundo. Meu irmão, ele não deixa. E assim muitas das vezes são esses amigos do filho pródigo. Que às vezes você está lá fora, você quer sair, vem um amigo e puxa até o fogo queimar todo mundo. E esse fogo, vocês já sabem qual é. Meus irmãos, eu acho que não caberia essa ilustração, mas a igreja também é assim. Se alguém tentar sair, você não vai puxar para o fogo, não, você vai puxar para a luz. Você vai puxar para o Espírito Santo de Deus. Você vê um amigo seu fraco, um amigo que começou a faltar culto, a se distanciar um pouco, puxa ele de volta, né? Traz ele para a luz. Não deixa nas trevas não, traz para a luz, chama, fica no pé, liga. Traz de volta. E voltando para a embalagem,
O inimigo prepara aquela embalagem. E aí, no Rio de Janeiro, há um pouco tempo atrás, houve uma greve dos garis. Rio de Janeiro. Não é nem gari, os agentes da limpeza, né? Que passam de caminhão recolhendo lixo. Não estavam satisfeitos com a condição de trabalho, com o salário, fizeram uma greve. Pensa comigo. Todo mundo colocando lixo na rua e os garis não passaram. E aí começou a acumular aquele monte de lixo na rua, caiu uma chuva forte, começou a inundar tudo, infestação de bicho. Criaram uma lei. Falou, ó, enquanto tiver a greve dos agentes da limpeza, você vai separar o seu lixo e vai guardar na sua casa. E aí todo mundo guardava o seu lixo em casa. E aí pensa comigo, lá em casa sou eu e minha esposa, todo dia tem lixo. Aí imagina um cara que tem uma família com 10 pessoas dentro de casa, começou a guardar aquele lixo. O cheiro ficou bom? Não. Começa a pensar comigo, como é que ficou o cheiro dentro daquela casa? E aí o cara começou a pensar, olha, preciso arrumar um jeito de me desfazer desse lixo. Ele teve uma ideia. Ele pegou umas caixas, comprou papel de presente, a melhor embalagem, embalou tudo para presente, umas caixas bonitas, deixou tudo arrumadinho, foi lá, botou na porta-mala do seu carro, e aí chegou numa rua, abriu o porta-mala com aquela caixa, um monte de caixa de presente e se escondeu. Deixou aquele porta-mala aberto, cheio de caixa linda de presente, se escondeu e ficou lá aberto. Meu irmão, Rio de Janeiro. Passou um, passou o outro, olhou, daqui a pouco pegou a caixa. Daqui a pouco o outro passou, pegou a caixa. Quando sumiu tudo, ele foi embora. Meu irmão, você pensa comigo, aquela galera que pegou aquela embrulho de presente lindo, quando ele chega em casa, ele vai abrir, ele cai em si, e é tudo lixo. Meu irmão, lá fora o embrulho é bonito, a embalagem é bem embrulhada, mas não serve para você, não serve para sua casa. Aquilo que o inimigo preparou é lixo para aqueles que são de Deus, para aqueles que são filhos de Deus. Não presta. Para de olhar para a embalagem, olha para aquilo que Deus preparou para você. Para de deixar enganar por aquilo que seus olhos veem. Olha para aquilo que Deus preparou para você. As decisões daquele jovem, elas eram egoístas, pensando somente em si, em fazer as suas próprias vontades, mas os seus caminhos os levaram a um arrependimento profundo e a consequências irreparáveis. E muitas das vezes, quando nós somos jovens, sem o Espírito Santo de Deus, nós conduzimos a nossa vida ao buraco sem perceber as consequências que as nossas atitudes podem nos trazer. Meu irmão, ainda que você seja muito inteligente, você pode ser a mente mais brilhante da sua turma, da sua sala, com a inteligência humana, sem Deus,
você vai aprender diversas maneiras de sair de um buraco. Com a inteligência, você está num buraco, você vai pensar diversas maneiras de sair daquele buraco. Mas com o Espírito Santo de Deus, com a sabedoria de Deus, você nunca nem teria entrado naquele buraco. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te dar sabedoria. Para de tomar atitudes precipitadas. Para de tomar atitudes sem orar ao Senhor. Ei, busca o Espírito Santo de Deus e fala: Senhor, conceda-me sabedoria para que eu possa guiar a minha vida conforme a tua vontade. E eu acho legal também que esse jovem, quando ele cai em si, ele pensa em tudo aquilo, que em sua casa tinha comida, tinha fartura, até os trabalhadores do pai dele tinha tudo. E ele pensa naquilo tudo, ele cai em si, e mesmo pensando naquilo tudo, ele fica prostrado. Amém? Amém? Não, meu irmão. Quando ele pensa em tudo aquilo, ele cai em si, ele se levanta e ele vai de volta para a casa do Pai. De nada adianta você cair em si e não tomar uma atitude. De nada adianta o Espírito Santo de Deus te revelar a vontade dele e você não tomar uma atitude, não colocar a mão no arado, não voltar para a casa do Pai, não fazer a obra de Deus. Você precisa cair em si, se levantar e agir conforme a instrução do Espírito Santo de Deus. O que mais precisa acontecer para você cair em si, tomar essa decisão, tomar a atitude e fazer a obra de Deus? Meus irmãos, falando de filho pródigo, eu ouvi uma entrevista do Mike Tyson, falando de jovem aqui. Os jovens, quem já ouviu falar em Mike Tyson? Os jovens, já ouviu falar em Mike Tyson? O jovem mais próximo de mim ali, as crianças não ouviram. Meus irmãos, para as crianças que não conhecem Mike Tyson, antigamente não tinha esse UFC, essas lutas de vale tudo, era só boxe. Mike Tyson era o maior boxeador de todos os tempos. Ganhava todo mundo. Seus pais, seus avós ficavam até 3 ou 4 horas da manhã dele para ver uma luta. E o cara ganhava todo mundo. E aí nessa entrevista, ele fala que ele teve os 3 melhores anos da vida dele foram na prisão. Porque ele cometeu crimes, foi preso, ficou 3 anos preso. E ele falou que os 3 melhores anos da vida dele foram na prisão. E aí, um dos entrevistadores perguntou: mas você ganhava 30 milhões de dólares em uma noite? E você vem falar pra gente que os seus melhores anos da sua vida foram na prisão? Ele podia comprar tudo que ele podia, que ele quisesse. 30 milhões de dólares, você multiplica aí, dá quase 100 milhões de reais ou mais. É muito dinheiro, em uma noite, em uma luta. E esse cara fala que os 3 melhores anos da vida dele foram na prisão. Porque lá na prisão ele tinha paz. E aí, pergunta: mas com todo o dinheiro você não conseguia? Ele fala: meu irmão, sem a sua sanidade mental, sem a sua estabilidade,
sem o seu equilíbrio, você não consegue controlar nenhuma área da sua vida. Meu Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que esse jovem, ele cai em si, porque ele estava fora de si, sem a estabilidade emocional. Não ouvia os conselhos de sabedoria do seu pai. Não seguia aquilo que o pai o pedia para fazer e o ensinar. E Mike Tyson finaliza dizendo que Deus, ele pode te punir, te dando as coisas que você quer. E eu já trouxe de uma forma diferente. Ele não nos pune nos dando as coisas que a gente quer. Ele nos permite a buscar aquilo que a gente quer, mas nós vamos precisar lidar com as consequências daquilo que nós buscamos. Meu irmão, É muito forte. Deus vivo. Aleluia. nós vemos esse filho, ele toma essa atitude, volta para a casa do pai, e o mais legal é que o pai parecia que estava todo dia ali na janela olhando, esperando o filho voltar. Porque quando o filho aponta, o pai vê o seu filho de longe, ele reconhece seu filho de longe, e ele sai de encontro ao seu filho. A palavra de Deus diz que ele correu ao encontro do filho, ele o abraçou e ele o beijou. Irmão, o pai não viu se o filho estava fedido, o pai não jogou na cara do filho que ele fez tudo errado, o pai não ficou falando mal do filho, e muito menos impediu o filho de voltar. Mas a palavra nos sugere que o pai estava ali ansioso, aguardando a volta do filho. O pai estava ali esperando o filho voltar, porque o pai ama o seu filho do jeito que ele é, independente das circunstâncias, ele continua sendo filho. Aleluia, Jesus. Naquele momento não joga nada na cara, simplesmente abraça, beija, coloca a melhor roupa, meu irmão, coloca um anel de honra da família em seus dedos, e ele dá uma festa para aquele filho que fez tudo errado lá fora. Meu irmão, o pai anseia pelos filhos perdidos voltarem para casa. Aleluia. O pai está ansioso aguardando a volta dos seus filhos amados. Glórias a Deus. E aqui nós conseguimos ver que tem um irmão, um outro filho, que ele vê toda essa situação, todas essas circunstâncias, e ele se entristece. A palavra diz que ele se ira com aquilo tudo. Ele fica do lado de fora da casa. Ele não quer entrar para regozijar com o pai e com a família a volta do seu irmão, porque ele acha que aquele irmão pegou tudo, gastou tudo com irresponsabilidade, não merece mais o seu lugar de honra em casa, não merece mais tomar um lugar ao seu lado, e ele fica de fora. Meu Deus. Não compartilha da fé. Sabe o que isso nos mostra? Que esse filho, ele estava em casa, mas ele também estava perdido. Sabe por que esse filho, ele permaneceu em casa, mas ele também estava perdido? Porque a palavra nos diz que o pai, ele repartiu a herança entre eles. Se o pai repartiu a herança entre eles, o filho que estava em casa também recebeu a sua parte, sim ou não? Sim. Se o filho
filho recebeu a sua parte na herança, ainda que ele estivesse em casa. Ele estava em casa, mas com a motivação errada. Ele estava em casa porque ele tinha interesse naquilo que o pai podia dar. Ele estava em casa, mas ele não estava em casa porque ele amava o pai e amava o servir em casa. Tanto é que ele fala: você nunca me deu nem um cabrito para festejar. Ele estava interessado naquilo que o pai podia proporcionar para ele. Ele estava interessado naquilo que o pai podia dar. Os verdadeiros filhos não adoram o pai por aquilo que ele pode dar, adoram por aquilo que ele é. Não servem esperando receber algo em troca, servem porque amam estar na presença, porque amam estar na casa do pai. Estava dentro de casa, mas estava interessado na herança. Estava dentro de casa, às vezes olhando lá para fora, mas não foi porque sabia que tinha muita coisa para receber. Eu não sei qual a motivação te trouxe aqui, mas que não seja por aquilo que o pai pode te dar, mas por aquilo que ele é na sua vida, por aquilo que ele já fez na sua vida, por aquilo que ele representa para você. Aleluia! Quando nós recebemos o nosso Pai como nosso Senhor, nós nos tornamos filhos sábios do Pai, que voltaram para casa, que receberam o Espírito Santo de Deus para nos acompanhar, para nos guiar, para fazer a vontade do Pai novamente. O Espírito Santo de Deus, ele te guia, ele te governa para que você faça a vontade do Pai. Aleluia, Deus! Meu irmão, Deus ele coloca o Espírito Santo dele ao nosso lado, como o nosso melhor amigo. Ainda que você olhe para um lado, para o outro, não veja ninguém ao seu lado, é promessa de Deus que você não está sozinho, você é filho de Deus, e Jesus prometeu, Mateus 28:20, que estará contigo todos os dias da sua vida. Quando passar pelo dia mal, olha para o seu lado que o seu Pai está contigo. Quando estiver doendo, quando estiver apertado, quando a prova estiver difícil, quando as tentações se levantarem, lembra que é o Espírito Santo de Deus que governa a sua vida. Meu irmão, contamos essas histórias todas, falamos desse lutador que ganhou milhões, e às vezes pequenas coisas roubam a nossa paz, coisas minúsculas roubam a nossa alegria. Mas eu gostaria de perguntar a você essa noite: se amanhã você acordasse, tivesse 1 milhão na sua conta, R$1 milhão na sua conta amanhã, você acordaria feliz? Com R$1 milhão na sua conta amanhã, ia acordar feliz ou não ia? Fala a verdade. 1 milhão na sua conta, ia acordar feliz ou não ia? E se eu te falasse que para esse 1 milhão chegar na sua conta amanhã, você não acordaria mais? Não? Então quer dizer que a sua vida vale mais do que 1 milhão na sua conta? Então por que às vezes você acorda murmurando? Por que às vezes acorda reclamando? Por que às vezes acorda reclamando que tem um monte de coisa para fazer, que as coisas estão difíceis? Muito melhor do que os recursos e que tudo aquilo que o olho viu, que o ouvido ouviu, é aquilo que o Senhor preparou para
vai dar lugar aqui no louvor. Seleciona aí, ó.